Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Juliana, dê preferência para as moças solteiras ficarem aí. As casadas têm muito que tratar agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Bom, o primeiro versículo diz respeito de dúvidas que os coríntios tinham acerca do casamento e do sexo. Quando ele diz, quanto ao que me escreveste, escreveram uma carta para Paulo, fazendo perguntas, tirando dúvidas com relação ao casamento e ao sexo. Paulo escreve a carta, no capítulo 7, para responder estas perguntas. Por isso ele vai dizer, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Verso 5, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Deixa aberto aí, 1 Coríntios 7, nós vamos fazer o estudo desses 5 versículos. Fecha apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Sua graça. E eu peço que o Senhor nos assista nesse assunto tão delicado, nesse assunto tão profundo e tão importante para a igreja atual. Traz sobre este tema reverência, profundo temor e discernimento para a saúde do casal, para a glória de Deus, para manutenção e proteção da família, para ensino. Que haja temor, Senhor, e que Sua graça seja despejada em uma alta porção sobre nós, em nome de Jesus, amém. Irmão, o tema da minha mensagem hoje é muito importante, é muito pertinente, é muito oportuno. Vou falar sobre o cristão e o sexo. O cristão e o sexo. Por incrível que pareça, em pleno século 21, ainda existe muita ignorância acerca deste tema. Muita ignorância acerca desse tema. O sexo, para você ter uma ideia, ele foi, durante muito tempo, um tabu. Durante muito tempo foi mal visto, não se podia falar sobre isso nas igrejas, não se podia sequer pregar sobre isso, as pessoas não podiam comentar umas com as outras, porque o sexo era visto com maus olhos, como algo ruim, como algo nocivo. Para você ter uma ideia, nos primeiros séculos da igreja, por alguns pais da igreja, alguns teólogos católicos, eles viam o sexo como pecaminoso, como algo ruim. Então eles incentivavam as pessoas a não casarem, para não ter que praticar essa coisa pecaminosa. E para muitos casais casados, muitos dos líderes antigos incentivavam a castidade dentro do casamento, ou seja, estavam casados, mas não podiam praticar a relação. Isso foi dessa maneira por longos períodos,
E por incrível que pareça, até nos dias de hoje, a cristandade ainda carrega um pouco desses tabus e um pouco dessa ignorância. Mas a Bíblia, ela trata abertamente sobre sexo. Você tem aqui um vasto conteúdo de versículos falando sobre o sexo. Não há maldade nenhuma no sexo, não há problema nenhum com o sexo. E hoje, à luz das Escrituras, nós vamos tirar algumas dúvidas, vamos saber quem criou o sexo, como se pratica, em quais termos se pratica, qual é a razão do sexo, à luz das Escrituras, o que a Escritura tem para nos dizer. Mas antes de entrarmos, vamos responder algumas perguntas. Por que falar sobre sexo? Por que pregar sobre sexo? Primeiro, porque há muita distorção no mundo de hoje e na nossa sociedade. A sexualidade hoje, ela foi pervertida, banalizada, desmoralizada. A sexualidade hoje não consiste em nada mais, nada menos que apenas a cópula para satisfação carnal. Por que falar sobre sexo? Por causa de muitos casamentos em crise. Muitos casamentos estão em crise por causa de uma sexualidade doente, defeituosa ou não praticada. Caso você não saiba, a sexualidade ela é fundamental para a harmonia do casal, para a saúde do casamento, para a proteção do casamento. Terceiro, por que falar sobre sexo? Porque muitos divórcios ocorrem em razão da deficiência na área sexual. Muitos divórcios e até adultérios ocorrem em razão dos cônjuges não se satisfazerem sexualmente dentro dos seus matrimônios. Então ocorre a traição, o divórcio em razão da deficiência nessa área. Por que falar sobre sexo? Quarto, porque a Bíblia trata esse assunto com riqueza de detalhes e ela ordena a prática sexual. Então é por essa razão que nós vamos falar sobre o cristão e o sexo. Quem criou o sexo? Vamos começar perguntando quem criou o sexo. Por incrível que pareça, muitas pessoas têm uma visão distorcida, equivocada. Acham que o sexo é pecaminoso. Acha que o sexo não foi uma obra de Deus. Acha que sexo foi uma prática, foi uma situação que ocorreu depois da queda, fruto do pecado. Quem criou o sexo, meu irmão? Deus criou o sexo. Deus é o autor do sexo. Deus, quando cria o homem, Deus cria seres sexuais. Criou homem e mulher, macho e fêmea, para serem seres sexuais. No capítulo 1, que mostra a gênese da criação, no verso 28, Deus dá uma ordem para eles se reproduzirem. E eles só poderiam cumprir esse mandamento mediante a relação sexual. Essa ordem só poderia ser obedecida através da relação sexual. Deus criou o sexo, Deus criou seres sexuais, foi Deus que criou. Então nós não podemos ver o sexo como a criação do diabo, nem como fruto do pecado ou consequência da queda, mas sim um ato da vontade de Deus. Por que então Deus criou o homem e a mulher com genitálias? Homem e mulher têm genitálias sexuais, porque Deus tinha em mente, quando criou o homem, a sexualidade, a prática sexual. Porque Deus criou o corpo do homem com terminações nervosas, que são sensíveis à sexualidade. Você tem no seu corpo, homem e mulher, terminações nervosas e milhares e milhões de microvasos sanguíneos que, ao serem estimulados, eles incitam ao prazer sexual, porque Deus tinha em mente criar seres dotados de desejo sexual.
o sexo não é um pecado, o sexo é bom, o sexo é puro, o sexo é santo. O sexo foi criado por Deus e é um dom de Deus dado para o homem, para o seu prazer, para a sua satisfação. Sexo é bom, é um dom de Deus. E nós devemos quebrar esses tabus e, como a Bíblia fala abertamente, falar abertamente em nossos púlpitos. Entretanto, Deus estabeleceu princípios para a prática sexual. Ele criou, Ele fez algo bom, puro, santo, é um dom de Deus dado para o homem, colocou no homem componentes, terminações nervosas que estimulam a sexualidade, entretanto estabeleceu princípios, regras para a prática sexual. O sexo não pode ser praticado de qualquer maneira. O padrão para a prática sexual está em Gênesis 2:24, quando Deus diz assim: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. O padrão de Deus para o sexo é o casamento, é o matrimônio, é a união entre homem e mulher, ok? Então o sexo só pode ser praticado dentro do contexto do matrimônio, onde marido e mulher se unem numa relação matrimonial. Então o sexo é permitido, de forma que o sexo antes do casamento é fornicação, pecado. O sexo fora do casamento, adultério, é pecado. O sexo com pessoas do mesmo sexo, homossexualismo, também é pecado. É pecado. E por que é pecado? Por causa da união mística do casal. Dois que se tornam um, ok? O sexo só pode ser permitido no casamento por quê? Porque quando homem e mulher se casam, eles se formam uma só carne. Então casamento compreende a união de macho e fêmea. Só macho e fêmea, homem e mulher, se tornam uma só carne. Então sexo é permitido. De modo que sexo entre solteiros não é uma só carne. Um jovem homem com uma jovem mulher solteiros não se tornaram uma só carne. Então o sexo se torna pecaminoso. De sorte que um homem casado ou uma mulher casada ter relações sexuais com outra pessoa que não é seu cônjuge, torna adultério, porque ele é uma só carne com a esposa legítima, ela é uma só carne com o esposo legítimo, de forma que ter relações fora do casamento com outra mulher, ele não é uma só carne com a mulher do outro, nem ela é uma só carne com o esposo do outro. Isso se torna adultério, então sexo não é permitido. A relação homossexual, homem com homem, não compreende casamento, porque casamento é a união de macho com fêmea. Mulher com mulher não compreende casamento, porque para se tornar uma só carne tem que ser homem com mulher. Homem com homem não se torna uma só carne. Mulher com mulher não se torna uma só carne. Logo, a relação homossexual se torna pecaminosa, porque ela não está dentro do padrão que Deus estabeleceu. Então o sexo foi criado por Deus e só pode ser praticado no contexto do matrimônio. Um só homem com uma só mulher, o seu marido, a sua esposa. Nesse sentido, este texto que eu abri, de 1 aos Coríntios, capítulo 7, é o texto que mais trata sobre a sexualidade na Bíblia. Nesse sentido, não existe outro texto que mais fala com detalhes sobre a sexualidade do casal ou sexo dentro do casamento do que Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. E é isso que nós vamos ver essa noite. Surgiu algumas dúvidas na igreja de Corinto, que era uma igreja marcada pela devassidão e a perversão sexual. Então eles tinham muita dúvida
nesse sentido. Paulo então vai regulamentar o casamento e vai regulamentar a área sexual. Ele vai pôr balizas, princípios, como isso deve ser praticado. E à luz do que Paulo escreveu aos Coríntios, à luz do que Deus revelou a Paulo na primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver o que Deus requer para a sexualidade dos cristãos nos dias de hoje. Primeiro princípio que Paulo ensina aqui sobre o sexo é o sexo como proteção. O sexo como proteção do casal, proteção dos cônjuges. O sexo serve para proteger os cônjuges. Se não, vejamos verso 1. Quanto que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Eu não vou entrar nisso aqui, senão não vai dar tempo. Toque em mulher, que é um eufemismo para dizer, é bom que não case, é bom que fique solteiro. Paulo está aqui fazendo uma menção do celibato. Verso 2, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um tenha o seu próprio marido. O que Paulo está ensinando aqui? Paulo ensina que a vida sexual, a rotina sexual, a prática sexual dentro do matrimônio, protege o matrimônio, ou serve como proteção para o matrimônio, ok? Então a prática sexual regular dentro do casamento, o primeiro princípio que aprendemos, serve como uma proteção para o casal. Por quê? Por causa da imoralidade, o verso 2 diz, por causa da impureza, por causa da imoralidade. O que é imoralidade? Por causa da tentação sexual que cada um tem, por causa da tensão sexual com que cada um foi criado. Fomos criados como seres sexuais, seres que têm desejo sexual, ok? Por causa do desejo sexual que é legítimo. Então Paulo está dizendo para algumas pessoas que estavam em dúvida se casavam ou não, Paulo diz, é muito bom ficar solteiro, você pode servir melhor o Senhor, o resto do texto vai dizer isso, é bom ser celibatário, porque você não vai ter preocupação de um casamento, mas por causa do desejo sexual que cada homem e mulher tem quando foram criados, por causa do desejo, por causa da tensão sexual, é melhor casar. Porque solteiro ou não, você sempre vai ter o desejo, é melhor casar. Aí Paulo apresenta o que aqui, ao dizer isso? Qual é a forma legítima de trazer alívio para a tensão sexual que está em todo homem e mulher, desde que nasce? O casamento. Então, o meio para satisfazer o desejo sexual é o casamento, ok? Por isso ele fala, é melhor casar. Agora, protege do quê? O texto grego assim, diz assim, ó, mas por causa da impureza, o grego é porneia. O que está dentro de porneia? Todo tipo de relações sexuais ilícitas, todo tipo de desejo sexual ilícito. Então veja só, a atividade sexual dentro do casamento protege o matrimônio das tentações sexuais. O solteiro, por exemplo, ele foi dotado de desejo, sempre vai haver desejo, sempre vai haver vontade de satisfazer o desejo, e vai ser tentado para isso. Se ele não é casado, como ele vai satisfazer o desejo sexual que está dentro dele? Ele vai fazer através de porneia, prostituição, fornicação, formas ilegítimas. Então, Deus mostra que encontramos no casamento uma forma de proteger o casal desses desejos, porque quando eles vierem, eu posso legitimamente satisfazê-lo dentro do matrimônio. Então, a atividade sexual dentro do casamento protege da tentação, protege da insatisfação, porque veja só, o homem e mulher, eles têm necessidade de serem satisfeitos,
realizados. Por isso em Gênesis 2,18, Deus vai dizer, não é bom que o homem fique só. Ele precisa ser completo, ser realizado, ser satisfeito. Atividade sexual dentro do casamento protege o homem da insatisfação, protege a mulher da insatisfação, protege o homem e a mulher da imoralidade. Estamos cercados de luxúria e de tentações imorais. O sexo dentro do casamento protege o matrimônio da imoralidade, protege também da tristeza. Muitas vezes as pessoas estão oprimidas, deprimidas, vazias, insatisfeitas, porque não são sexualmente supridas. A prática sexual está ligada à completude, prazer, à satisfação, à alegria. E o casal que tem vida sexual ativa e regular, está guardado das tentações de outras mulheres, de outros homens, está guardado das tentações da pornografia, está guardado das tentações da investida de outras pessoas, está guardado da insatisfação, da infelicidade, está guardado da fornicação, que é o sexo antes do casamento, e está guardado da masturbação, que é o sexo solitário. Então veja, o sexo como medida de proteção. Mas por causa de porneia, toda sorte de bombardeio sexual, casem-se e dentro do matrimônio se satisfaçam sexualmente. O que Paulo está dizendo aqui é que a relação sexual traz alegria, traz satisfação, que a relação sexual mexe na autoestima. Existem mulheres, homens, quando a mulher não a procura, homens, quando as mulheres não os procuram, eles tendem a pensar que ela está fazendo algum tipo de chantagem, está com algum bloqueio, ou foi uma briga recente. Mulheres, quando não são procuradas por homens, pensam diferente, mexe na baixa autoestima, elas se sentem inferiorizadas, desprezadas, entram até em depressão, pensa que o problema é todo com ela. A prática sexual regular traz alegria, satisfação, autoestima, e livra da tentação, satisfazendo ambos os cônjuges. Então, em suma, Paulo está dizendo, ser solteiro é bom, ser um missionário igual David Brenner, Hudson Taylor, você poder viver para Deus 100%, é bom, a não ser pelo pecado sexual. A regra geral, então, é casar-se, por causa da tentação. Então, a prática sexual protege o casal. Maridos e mulheres que não têm vida sexual regulares estão expostos à porneia, estão expostos, estão sem a proteção, os muros estão, os portões estão abertos, e ela pode ser vítima de tristeza, de tentação, de insatisfação e de uma série de coisas. Então, primeiro princípio, o sexo como proteção. Segundo, o sexo como obrigação. Como obrigação. Na época de Paulo, que é bem semelhante, bem próximo ao tempo dos pais da igreja que eu disse, o sexo era visto como algo ruim, algo mal, principalmente por causa do gnosticismo, que dizia que o espírito é bom, mas a matéria é ruim, é má. Então a prática sexual não era algo bom. Logo, no contexto de Corinto, as pessoas não tinham relações sexuais regulares quando se convertiam, por achar que era algo mal. Paulo vai dizer, não, o sexo é uma obrigação, é um dever. Olha o verso 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido.
Em outras traduções o marido paga devida benevolência à mulher paga devida benevolência ao marido. Aqui nós aprendemos 3 princípios. Primeiro, do dever. O sexo como um dever, o sexo como um mandamento, o sexo como uma obrigação. Deixa eu dizer, a atividade sexual não é uma opção, é uma ordem, é um dever. Entenda isso, entenda a vida sexual como uma ordem. Então o que quer dizer? O dever, o que Paulo está dizendo aqui? Maridos, tenham relações sexuais com suas esposas, é uma obrigação e não uma opção. De modo que o sexo fora do matrimônio é pecado, antes do matrimônio é pecado, com pessoas do mesmo sexo é pecado, agora dentro do matrimônio é um dever, é um mandamento, e você deve estar em dia com esse dever, ponha isso na sua cabeça, não é quando quer, como quer, veja isso como uma obrigação e um dever. Terceiro princípio que eu aprendo aqui, a satisfação do cônjuge, ou do parceiro, do marido, da mulher. O texto aponta para quê também? Maridos, satisfaçam sexualmente suas esposas. Mulheres, satisfaçam sexualmente seus maridos. O que é isso? Já que cada um deles é dotado de libido, de desejo sexual, é a função do marido trazer alívio à tensão sexual da mulher, satisfazer o desejo sexual da mulher, suprir sexualmente sua mulher. Satisfazer fala de quê? Quando você está com fome, você come 3 colheres de arroz e metade de um bife, tem que ser um prato cheio, você tem que encher a barriga, se satisfazer. Marido, trabalhe na relação para que essa mulher, para que sua mulher satisfaça todo o desejo sexual dela. Maridos, mulheres, trabalhem na relação para que os maridos sejam supridos, saciados, satisfeitos. Supra o desejo inerente dele, o desejo legítimo dele, o desejo colocado em Deus nele ou nela. É o nosso dever. Agora você deve fazer a pergunta, primeiro, você tem blindado o seu matrimônio com atividade sexual regular? Protegido a sua esposa do assédio externo, de Satanás, da tristeza, da baixa estima? Ou o seu marido? Segundo, você vê o sexo como uma obrigação, um dever, que você tem que estar sempre em dia? Terceiro, você satisfaz o seu cônjuge? Não precisa olhar para ele não, mas pensa, a minha mulher, eu satisfaço sexualmente a minha mulher? Eu posso dizer que a minha mulher é uma mulher que está suprida, está farta nessa área? Ou o meu marido? E terceiro princípio, na relação, agora os homens vão pegar, hein? Segura, presta atenção. Na relação, não devemos buscar a nossa satisfação, mas a do outro. No ato sexual, o marido trabalha para satisfazer a mulher e não a si próprio. No ato sexual, a mulher trabalha para satisfazer o marido e não a si próprio. Porque o que está dizendo aqui é, conceda o que é devido. A palavra aqui devido é débito. Marido, você está em débito com a mulher, você tem uma dívida com ela. Mulher, você tem uma dívida com o marido. O que é? Você tem um débito de satisfazê-lo sexualmente. Você tem um débito de satisfazê-la sexualmente. Então um deve buscar pagar a dívida do outro. Deve buscar a satisfação do outro e não a sua própria, o que lhe é devido. Pague sua dívida com o seu cônjuge. Eu sei o que você está pensando. Meu marido me deve uma nota preta, viu, pastor? Está devendo esse homem, viu?
Já levei no médico, já aplicou injeção, já deu guaraná para esse homem. Ó, cada dia a dívida dele triplica. O outro então está assim, ê mulher, eu sei que você é generoso, você fala, pode pagar em prestação, meu amor. A dívida. Cansaço, trabalho. Paulo não quer nem saber das suas desculpas. Quer nem saber. O mesmo se aplica para a esposa. Sexo com proteção, sexo como obrigação. Agora, um assunto muito importante que Paulo vai entrar. A igualdade na relação. Um versículo bem dificinho, que muita gente não interpreta direito. Igualdade na relação, verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Só voltando um pouquinho no assunto antes, presta atenção, vou com bastante cuidado, porque eu tenho que fazer uma exposição dessa e não ser imoral. Não posso fazer nenhuma palavra aqui que incite você a um pensamento imoral. O verso anterior, principalmente os homens, o homem é marcado pela sua genética mais forte que a da mulher, seu sentimento de posse, de domínio, ele é o cabeça, ele é o líder. E o homem tende, na relação sexual, ele ter todo o domínio e ele buscar a relação só para sua própria satisfação. Isso aí é básico, é claro. Não deve ser feito assim. Aí você sabe que tem ejaculação precoce, tem aquele sentimento de tomar a mulher, usá-la como objeto, ela mesma se sente oprimida, usada e raríssimas vezes atinge o ápice do prazer sexual, porque o homem vai até a relação com a finalidade só de obter prazer. Pedro dá uma dicasinha para os homens nesse ponto. Maridos, coabitai com as vossas mulheres. A palavra coabitar ali entra também relação sexual. Maridos, tenham relações sexuais com a mulher, dando honra. Honra ali é preferência, porque ela é o vaso mais frágil. Você tem mais voracidade, domínio, força, pertinência. Você tende a abusar da relação, desejando prazer só para si. Não, dá honra, dá preferência, seja altruísta na relação. Ou o que o Paulo está dizendo, na relação busque satisfazê-la, ao invés de se satisfazer, ok? E ele vai dar continuidade nesse pensamento no verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Muitos homens usam esse versículo, eu posso fazer o que eu quiser com você, seu corpo é meu. Então eu quero ter relação a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, pôr a mão onde eu quiser, fazer o que eu quiser e você não manda, o seu corpo é meu. Não é bem isso que Paulo está dizendo aqui não. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está querendo colocar igualdade na relação, porque no contexto de Corinto, no casamento, a mulher era inferiorizada. A mulher não tecia opiniões, a mulher era só um objeto de satisfação sexual do homem, ela não tinha direitos na relação, não tinha direito nenhum. Quando Paulo fala assim, o corpo da mulher não pertence a ela, é seu marido, ok? Não, isso eu já sei, mas tem outra coisa, o seu corpo também não te pertence, é dela. O que é isso? Ambos devem ser legitimamente supridos na relação. Os mesmos direitos que o homem tem na relação, a mulher também tem. É isso que Paulo está ensinando. No contexto de Corinto, mulheres eram rebaixadas a um objeto sexual. E Paulo aqui revela que os direitos sexuais da mulher, dentro do casamento, não são inferiores aos direitos do homem. O que é isso? Mulher também determina quando ela quer ter a relação, como ela quer, se ela não quer, o jeito que ela quer. Não é só o homem que define, hoje eu quero tal hora e desse jeito. Não. A mulher também define. Ela tem direitos coiguais na relação. Significa também, ok? Entendeu?
Então a igualdade nesse ponto, na sexualidade, ambos têm os mesmos direitos. O que mais também esse princípio ensina? Presta atenção. Como é que é o nome da sua querida esposa aí, amado Heitor? Juliana. Julianas são sempre bênçãos. Significa que a Juliana e o Heitor, a Juliana não tem direito sobre o corpo do Heitor. Tem a Juliana. Tem o Heitor. O Heitor não tem direito sobre o corpo do Heitor, tem a Juliana. Significa que nenhum de vocês tem o direito de negar a satisfação sexual ao outro. É isso. Significa, o texto está dizendo que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem o marido não tem poder sobre o seu corpo, tem a mulher. Significa que nenhum dos cônjuges tem o direito de negar satisfação sexual ao outro, porque um é parte do outro. Então, se a mulher tem o desejo que é ser satisfeita, o marido não tem o direito de negar isso a ela. Se o marido tem o desejo e quer ser satisfeito, a mulher não tem o direito de negar isso, porque eles estão unidos de uma forma tão íntima, tão profunda, que um faz parte do outro, de forma que eu não posso me recusar. E Paulo tece essa ideia com mais profundidade ao dizer o quê? Que na relação, o ápice da união matrimonial, o ápice da intimidade do casal se dá no sexo. A união do casal, quando o casal se torna um, não é isso? Não existe nenhuma espécie de pessoa no mundo que tenha uma intimidade tão profunda com a outra como marido e mulher. Eles se unem e na hora do ato sexual essa intimidade atinge o clímax e o ápice. Essa união de marido e mulher, que é a mesma união de Cristo e a igreja, na hora do ato sexual ela atinge o seu cume, o seu ápice. Os dois se tornando um. O ato sexual demonstra essa união como nenhuma outra coisa. Mais uma vez, qual é o motivo de tal ordem? É em razão da profundidade da união matrimonial, ou seja, os dois se tornam uma só carne. Não existe nada, nem a intimidade da mãe com a filha, do pai com o filho, do vô com o neto, nenhuma se compara à intimidade e à união que tem marido e mulher, na hora do ato sexual. Essa intimidade atinge o clímax, o ápice. Quarto princípio. Então, primeiro, o sexo como proteção, o sexo como mandamento, igualdade na relação sexual. Quarto, relações sexuais regulares, vida sexual ativa. É o que Paulo vai ensinar. Verso 5. Não vos privei um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntai, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quarto princípio, preste atenção. Maridos, mulheres, tenham relações sexuais regulares. Quando diz que não vos priveis, Paulo está dizendo, não deixem de ter relações sexuais. Ou o contrário, tenham relações sexuais regulares. Como eu tinha dito antes, relação sexual não é uma opção, é um dever. Tudo bem, é um dever. Mas de quanto em quanto tempo eu tenho que praticar? É um dever, eu sei. Talvez é igual a ceia na congregação cristã do Brasil, só uma vez por ano. Não, não é. Pode ter certeza que não é. Aqui nós é igual os puritanos, nós ceia toda semana. Toda semana tem ceia. Não tem ceia, homens? Amém? Amém. Meia dúzia. O resto aí está precisando
Te falar, hein? Serva, dá um trato desse camarada aí. Não deixem de ter. Ok, tem que praticar, ok, é um dever. Agora Paulo vai dizer, é um dever regular. Tem que ser observado com certa frequência. Presta atenção nisso aqui, a sexualidade, o ato sexual dentro do matrimônio, não é uma fase, é um estilo de vida. Não é um ato ocasional, é uma rotina. Tenham uma rotina sexual, é isso que Paulo está dizendo. Tenham relações sexuais regulares. Por quê? Novamente, porque fomos criados com apetite sexual. Você não foi criado com apetite físico. Você não come todo dia tem que matar a sua fome. Você foi criado com um apetite. Arroz, feijão, carne, água. Nós também fomos dotados com um apetite sexual. E ele tem que ser regularmente satisfeito. Regularmente saciado. Por essa razão, Paulo diz, tenham relações sexuais regulares. Agora, existem algumas debilidades físicas que impossibilitam a rotina sexual. Algumas pessoas são dotadas de alguma debilidade e por causa disso fogem da relação, não cumprindo esse mandamento. Por exemplo, algumas pessoas não conseguem cumprir a rotina por causa de impotência sexual. Isso é muito comum nos homens. Pesquisas revelam que 38% dos homens de até 35 anos possuem algum grau de impotência sexual. Então, é um problema comum na nossa sociedade estressada, doente, desregulada. Muitos homens sofrem com impotência sexual, não conseguem, o corpo dele não consegue se preparar para o ato sexual. Então, ele não consegue ter uma frequência sexual regular com a mulher. Segunda causa de não conseguir ter atividade sexual, depressão. A depressão, a maioria dos casos, há uma disfunção hormonal, uma baixa da testosterona desregulada, e por causa da depressão, um quadro depressivo, tira do homem ou da mulher o desejo sexual. Então eles também não conseguem ter atividade sexual rotineira. Diabetes, pessoas que sofrem desses maus, ejaculação precoce, muito comum nos homens, e por ter este defeito, eles fogem do cônjuge, porque não conseguem saciar sexualmente o cônjuge, por ter ejaculação precoce, preferem não ter a relação. Isso é plenamente compreensivo. Casais que não conseguem ter uma vida sexual ativa, por causa dessas deficiências espirituais, físicas, químicas. Entretanto, não obstante, isso não dá a eles o direito de permanecerem sem a prática. Eles têm que procurar ajuda, têm que procurar tratamento. Raríssimas exceções, os dois ficam nesse estado. Geralmente é uma só das partes que tem o problema, de forma que a outra parte saudável fica sem ser suprida. Então a parte debilitada tem que buscar ajuda, intervenção cirúrgica, tratamento medicamentoso, terapia, oração, aconselhamento, não pode permanecer nesse quadro, ok? Então tenham relações sexuais regulares. Então, a Bíblia está dizendo que não pode parar de fazer, não pode. Só existe uma exceção para interromper a atividade sexual. Vamos agora para exceções. Existem exceções para eu dar um tempinho? Sim. Só que é uma só exceção. Vamos lá ver o verso 5. Não vos privei um ao outro, salvo, talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração.
Quando é que eu posso interromper a minha rotina sexual? Paulo está mandando ter uma vida sexual ativa e não abre mão. Entretanto, há uma exceção. E é uma só. O quê? A consagração, para vos dedicardes à oração. É só nesse caso que a Bíblia permite interromper a atividade sexual. Quando um dos cônjuges, ou ambos, querem retirar um tempo para a sua consagração pessoal, oração, jejum, tem uma causa na família, uma situação pessoal gravíssima, e ela está profundamente contrita, quebrantada, não tem coração para isso, quer se dedicar a uma consagração profunda, então, neste caso, ela pode interromper. Só que é neste caso, e esse é o único caso, chantagem já não vale. Olha, se não for do jeito que eu quero, essa semana não tem. Pecado. Olha, eu vou fazer corpo mole porque você me irritou. Pecado. Olha, eu quero deixar de fazer até você comprar, até você fazer o meu desejo. Pecado. Não use de chantagem. Você não pode usar nenhum outro meio para interromper a atividade sexual, se não for para a sua consagração. E tem mais outro princípio. Tem que ser para consagração, desde que ambos concordem. Olha o que fala o 5. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. O marido fala assim, ó, minha querida, durante 10 dias, 20 dias, eu quero retirar para me consagrar e eu quero deixar a atividade sexual. Ela, não concordo. Não pode. O marido fala assim, meu amor, eu quero orar. E ela, eu não quero orar. Eu quero fazer outra coisa. Não pode. Os dois têm que concordar. Mútuo consentimento. A cara dos irmãos. Eu falei que eu queria ser sério. E você não fica vermelha não, que aí fica, você se entrega, santa. Só pode ser para oração desde que ambos concordem. Porque aí o cara fala assim, eu quero ficar 30 dias, eu quero sumir para o monte. Não, você não vai para o monte não. Você vai para o quarto. Não vai para o monte não. Você fica aqui. Tem que haver mútuo consentimento. Por quê? Pode ser que um dos cônjuges não concorde, pode ser que um dos cônjuges está tentado, pode ser que um dos cônjuges está na flor do seu exercício sexual. Pode ser que não compactua com essa consagração sua, talvez não tem pé nem cabeça. Ok? Então, a exceção, uma só, consagração, com uma objeção, ambos têm que concordar. E o tempo? É pouco tempo. Não me vem com esse negócio de 30 dias, não. É pouco tempo. Olha lá o que diz. Não vos priveis um ao outro, salvo por muito consentimento, por algum tempo. Ok? A duração dessa consagração, ou seja, a duração do interrompimento da atividade sexual deve ser pequena. Pequena. Ok? E terminada a consagração, olha o que o texto diz. E novamente vos ajuntardes. Imediatamente após a consagração, retornem. É isso que Paulo está ensinando. Ok? Então tenham relações sexuais regulares. Há uma exceção para interromper. Consagração, desde que ambos concordem, por pouco tempo, um tempo razoável, e logo após, retornem. Razão, motivo, para a relação sexual e para a relação sexual regular. Qual é a razão? Por que Paulo diz isso? Vamos lá, última frase do 5. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Qual a razão para não se privarem um ao outro da relação? Por causa da tentação. Para que Satanás não vos tente, por causa do desejo legítimo que cada um tem,
e que ao não ser satisfeito legitimamente dentro do casamento com o seu cônjuge, Satanás vai tentar, vai usar esse desejo que está aflorando e que não é devidamente suprido, e vai tentar você. Olha que perigo. Agora nós já colocamos o sexo em um outro patamar. Ele está no nível de uma batalha espiritual. Ele envolve forças espirituais. Veja que profundo. Ok? Se você não tem relações sexuais regulares com seu cônjuge, Satanás vai tentar você. Agora, como ele tenta? Olha só, que tipo de tentação? Já que você, marido ou mulher, já que você não pode satisfazer seu desejo, que é legítimo, que é oriundo do homem, de forma legítima com seu cônjuge, Satanás vai seduzir você a buscar outra fonte de satisfação, que não é sua esposa, que não é seu marido. Você tem o desejo, é legítimo, mas você não pode satisfazer esse desejo de forma legítima com a mulher, porque ela não quer, ou ficou doente, ou tem alguma crise. Vem Satanás e tenta você a satisfazer o desejo legítimo de forma ilegítima. Ilegítima. Como? Buscando outras fontes de satisfação. É nessa hora que começa a vir pensamentos imorais, adúlteros, pornográficos, que uma mente satisfeita não teria. Não teria. Começa o pensamento. Sabe, um homem sexualmente suprido, a mulher sexualmente suprida, é uma mulher de mente santa. Mas um homem que não é sexualmente suprido, uma mulher que não é sexualmente suprida, começa a pensar coisa com o vizinho, com o galã da novela, com o vídeo, com o filme, com revista, coisas esquisitas. Já começa no pensamento. Segundo, do pensamento vai para a prática. Satanás vai te tentar a suprir com outra pessoa que não é seu cônjuge. É daí que vem o adultério. Muitos dos adultérios são casados para os cônjuges não estarem satisfeitos sexualmente nos seus casamentos. Vão buscar outras pessoas. E Paulo vai dizer assim, ó: não deis lugar ao diabo. Você está dando. Se está privando sua esposa da vida sexual, ou privando o seu marido, você está dando lugar ao diabo para cirandá-lo. Você está sensível, está vulnerável ao desejo e à tentação, que não é suprido, e pode buscar em outras fontes. Olha isso aqui, mulher que não satisfaz o seu cônjuge. Olha isso aqui, marido que não satisfaz seu cônjuge. Você pode, através disso, estar empurrando a sua mulher para outro. Você pode estar empurrando o seu marido para outro. Por quê, pastor? Porque ele foi dotado de desejo sexual legítimo, que precisa ser satisfeito com a mulher que ele se tornou uma só carne, ou com o homem que ele se tornou uma só carne. Amém? Está vendo a importância disso? Oséias vai dizer, né, Deus a ele: o meu povo se perde por falta de conhecimento. E não pensa que ela tem essa cara de caipira, de mineira, e não. Isso aqui não dá nada não, pastor. Brinca que a serpente está cirandando. Não brinca com isso não. Isso é guerra, gente. Isso é guerra.
Agora vamos para aplicações finais. E nós encerramos. Aplicações finais. Ou melhor, considerações finais. Primeira consideração: o sexo não foi feito só para procriação, ou só para reprodução, como muitos ensinam. Sexo é só para procriar. Não, mas o sexo foi criado junto da procriação, o prazer. Foi criado também para o prazer. Provérbios 5, 18, 19 diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, sacie-te com os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com suas carícias. Aqui está falando da relação sexual, Salomão está dizendo, e mostra que ela é prazerosa, ela é para o prazer do casal. Dê um dom, meu irmão. Deus te deu o dom do sexo, para você desfrutar com sua esposa, para você sentir prazer com ela. Deus te deu o dom do sexo, minha irmã, para você sentir prazer. Eu não estou pregando uma mensagem, nossa, que coisa entediante, agora eu vou ter que fazer, cumprir a palavra. Não, é um dom deleitoso, é um dom gostoso, que feito dentro das balizas do matrimônio, dos princípios bíblicos, vai levar a ambos a alegria, a satisfação, a completude. E o sexo foi criado não só para reprodução, mas para prazer. Segundo, a relação sexual não é constituída só de um ato. Nós não somos animais. A relação sexual se constrói durante o dia. O cara não fala com a mulher, grosso, estúpido, não lembra dela, chega tarde em casa e quer deitar na cama sem tomar banho. Vamos. O que é isso? E ela tem que aguentar isso. Não. O sexo se constrói durante o dia. Dá um telefonema, passa em casa rapidinho, deixa um bombom e dá um beijo nela. Manda uma mensagem, envie flores para ela, elogie ela. Quantos maridos não têm, felizmente, a massa encefálica, não conseguiu produzir isso, não consegue elogiar as mulheres. Veja Salomão e a Sulamita, porque Cantares de Salomão é um livro que fala sobre sexo. Sexo está lá em Cantares. Veja, eles estão se preparando para a relação sexual no livro. Veja só eles se preparando com elogios. Cânticos 1, 15, 16. Olha ele, eis que é formosa, ó querida minha. Eis que és formosas, os teus olhos são como os das pombas. Agora ela para ele: como és formoso, amado meu, como és amável, o nosso leito é de viçosas folhas. Veja eles construindo a relação sexual durante o dia, carinho, elogio, para que na hora do ato, ela esteja com um homem que ela sabe que o ama, que o cuida dela, ou que ele sabe que ele está com uma mulher carinhosa, que o ama. Terceira consideração: a relação sexual não é só coito. Nós não somos animais. Tem gente que a relação sexual é só chegar e fazer só ter o ato. Não é só o coito. Deve haver carícias, carinho, amor. Homens e mulheres são diferentes. O homem tem aquele desejo mais de posse, se preocupa mais com a estética e quer ir logo às vias de fato. Mulher mais intuitiva, mulher gosta de carícia, o ouvido é sensível, palavras. Então a relação não é só o coito, tem que haver carícias, carinho, amor, tem que ter beijo. Quanto tempo tu não beija a tua mulher? E é beijo na boca. Cantares 1, 2, beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Fica calma, me beija primeiro, me cheira, homem. Passei os unguetos mais caros de Paris.
Carícias, veja só, carícias. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, eles estão nus, se preparando para a relação. Mas o coito ainda não aconteceu, eles estão se acariciando. Olha o que ele fala para ela: o teu umbigo é taça redonda, que não falta bebida. No mínimo estava olhando o umbigo, e devia estar colocando alguma coisa lá. Teu ventre é monte de trigo, cercado de lírios. Você pode até achar ruim, isso aqui é um eufemismo para a genitália dela. Os teus 2 seios como 2 crias, gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos são as piscinas de Hesbom. Carícia. Carícia. Veja só. Então você tem aqui, o sexo é para o prazer, o sexo se constrói durante o dia, a relação sexual não é só o coito, há beijos, há carícias, há uma preparação. Quarto, métodos da prática sexual, as posições. Você sabe que marido e mulher têm suas relações e têm seus modos de fazer que são salutares, básicos. Pastor, quando acontece de um dos cônjuges querer algo um pouco diferente? Pode, desde que haja mútuo consentimento. Então a Bíblia, ela não proíbe a prática sexual, a criatividade sexual, só tem um ato que ela proíbe, eu vou deixar para depois, um ato. Tirando esse ato, está liberado para o casal se descobrir, para o casal desfrutar do corpo do outro e ter plenitude sexual. Se é alguma coisa um pouco diferente, só pode ser permitido desde que um dos cônjuges não fique constrangido. Você quer fazer algumas coisas que a sua mulher fica constrangida, não faça. Se quer fazer alguma coisa que seu marido fica constrangido, não faça. As carícias e o modo de fazer a relação sexual só pode ser permitido se ambos concordam, se não há constrangimento, se há unidade, se há consentimento entre ambos, sem problema. E, que eu gravei um vídeo recentemente, e na questão do sexo anal, há muita gente ensinando que nas 4 paredes pode tudo, inclusive essa prática. Eu não concordo, eu entendo ela como pecaminosa, porque as genitálias de homem e mulher foram criadas para dar e receber prazer, com terminações nervosas, e são perfeitas para cópula, para prática sexual. A outra modalidade sexual não foi feita para esse tipo de coisa. Então começa aí na anatomia. Segundo, a Bíblia fala sobre isso, em Hebreus 13:14. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, e o leito é o eufemismo para relação sexual, sem mácula. Mácula aqui é impureza. Tem muito homem que pega elementos da pornografia e quer levar para o leito, para a relação sexual. Aquelas coisas fantasiosas, bizarras, dos vídeos pornográficos, quer levar para o leito e fazer aquilo com a sua esposa. Pedro está dizendo, venerável é o matrimônio, é honroso, é algo santo. E o leito, a palavra leito aqui no grego dá a ideia também de coito, o ato sexual, sem mancha, sem mácula, sem esse lixo pornográfico imundo, que você quer submeter sua esposa. E isso entra a prática sexual que não é feita através das genitálias. O outro texto que acredito que proíbe a prática sexual dessa forma é o que está em Romanos capítulo 1, os versos 20 em diante. Deus, ele vai ali, ele vai contestar a prática homossexual e dizer por que ela é pecado. Porque o homem está deixando o uso natural do corpo, homem com homem, e a mulher deixando o uso natural do corpo, mulher com mulher. Então se torna pecado. O sexo anal é deixar o uso natural do corpo para uma prática estranha ao corpo. Então essa prática eu não entendo como permitida. Agora, tirando essa, o casal tem liberdade para satisfazer sexualmente, ser criativo, desde que ambos concordem à vontade. Quinta
consideração final para os solteiros, para os adúlteros, para os fornicários, para qualquer outro que tenha uma vida sexual fora do casamento. Veja, escute, fora do casamento você consegue ter relação, pessoas do mesmo sexo você consegue ter relação, você consegue até ter prazer, todo tipo de ato sexual que essa sociedade aprova, pedofilia, necrofilia, sexo bestial, adultério, tudo esse tipo de coisa, você alcança prazer. Entretanto, a satisfação sexual, a completude, o clímax, só pode ser atingido dentro do casamento, porque o ato sexual dentro do casamento não são de duas pessoas que fizeram um contrato e estão juntas, duas que se tornaram uma só carne e vão coroar essa união com o ato sexual, levando elas ao clímax e à satisfação plena que nenhum outro fora do casamento pode ter. Por isso que quem trai, que quem busca outro cônjuge, quem adultera, geralmente se frustra, quebra a cara e não consegue aquilo que estava buscando. Sétimo e último, penúltimo, toda prática sexual fora do casamento é pecado, como eu já disse, toda prática sexual fora do casamento, antes do casamento, entre solteiros, fornicação, fora do casamento, entre casados, adultério, pessoas do mesmo sexo, homossexualismo, masturbação, sexo solitário, também é pecado. Toda forma de satisfação sexual fora do casamento é pecado. E agora o ultiminho do ultiminho, pastor, tem também uma dúvida aí, quantas vezes nós devemos fazer então? Tem gente que fala uma coisa, pastor que fala outra, número, quantas vezes tem que fazer por semana, por mês, qual é a quantidade para um casal saudável na sua opinião? Eu quero responder que isso é tão íntimo, tão pessoal, a Bíblia fala que é uma obrigação, que é um dom que Deus deu, que tem que fazer regularmente e para proteção do casal. Agora, a quantidade de vezes é tão íntima, tão pessoal e tão particular, porque são casais tão distintos uns dos outros, modos, costumes, idades, com debilidades, que é só o próprio casal que pode definir isso. É o casal que define, desde que seja regular, que cumpra os princípios que aqui foi pregado, é o casal que define. Não tem esse negócio, 5, 3, 15, 28, como é que é? Não, é o casal que tem propriedade para definir quantas vezes deve ser. Mais umazinha, uma pequenininha, pastor, eu não tenho problema nenhum, mas a minha mulher não me procura muito. Ela quase não me procura. Pastor, meu marido não me procura. Esse bloqueio que seu marido tem com você, ou que a sua mulher tem com você, pode passar por várias instâncias, mas há alguns princípiozinhos aqui que pode ajudar. Sexualidade tem a ver com fragrância, cor, tom, forma, textura, é uma coabitação carnal, no sentido natural. Então, alguns elementos que ajudam. Por exemplo, alguns maridos perdem o desejo sexual pela esposa porque ela se descontrola no peso. Então, ela tem que mudar. Não tem essa, mas você é homem de Deus, você é espiritual, você tem que me aguentar do jeito que eu sou. Não é bem assim. Então, filha, se o seu marido não está te procurando, procure saber a razão. Pode ser o aumento do peso, pode ser a falta de um trato, essa mulher não faz o cabelo, eu só chego em casa, coque, cebola no pescoço, vassoura na mão, fica difícil, cara quer chegar em casa, a mulher cheirosinha,
que chapinha passado, aquele brinquinho bonito, aquele boticáriozinho nas axilas, isso ajuda. Então, minha filha, a aparência ajuda, dá um trato, perde uns quilos, se arruma, ei, mas isso faz diferença para o homem, entendeu? Procure ver, o que está, né? Às vezes tem um pelinho ali crescendo, corta, mas é verdade. Ele está ali na cama, quer fazer uma carícia com o pé e fala, o que é isso? Meu amor, aí no outro dia, em vez de te dar flor, ele vai te dar um gilete. Você está entendendo? Estou usando aqui, talvez seja isso. Que mais? Às vezes não é só físico, o temperamento. Ele entra em casa, você falando, gritando com o menino. Ele sai de casa, você entrando e gritando, e falando e gritando. E aquela megera, e batendo panela, e fazendo aquela coisa. Meu Deus do céu! Muda, seja mais doce. Então a aparência, agora é o comportamento. Doce, delicada, fina, charmosa, elegante, fala baixo, para de bater panela, quem que aguenta? Esses são alguns elementos que podem ajudar. Seja carinhosa também, amorosa, paciente, esses elementos ajudam a relação sexual. Marido, pastor, a minha mulher não me procura, já experimentou tomar banho? Já resolvi 70% dos problemas dos homens, tudo agora. Só toma banho. Toma banho. Sabe aquela unha amarela que está virando para dentro? Corta. Aquele pé rachado amarelo. Corta. Minâncora, já pensou? Não tem passa-limão, santo. Cuida da tua aparência. Homem, você pensa que não, mas é a mesma coisa. Tem muito homem que está passando do peso. Não atrai mulher também não. Mulher não é santa desse jeito também não, meu irmão. Perde uns quilinhos, compra uma esteira, vai trabalhar de bicicleta. Tem uns irmãos que bastante quilo. Muda a tua aparência, os homens desleixados, sabe? Veste mal, arrota, solta aquilo lá que você sabe também. Que a mulher não aguenta um gambá daquele. Então, aparência, corta o cabelo, faz a barba, perde uns quilos, se perfuma, sabe? Isso ajuda também. O vocabulário, homem grosso, estúpido, homem insensível, também afasta a mulher. Mulher que é um homem charmoso, um homem elegante, um homem cheiroso e um homem educado, cortês, trata ela como uma dama, abre a porta do carro, puxa a cadeira. Estes elementos ajudam e outros que você pode investigar, ok? Então são alguns princípios aqui. E agora por último, o sexo é bom, santo, puro e feito por Deus. É fonte de prazer e deve ser praticado. Cântico 7:10-3 diz assim para encerrar: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Venha, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abrem as flores, se brotam as romieiras, dar-te-ei ali o meu amor, as mandrágoras exalam seu perfume, e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, e eu te reservei, ó meu amado. Ame a sua mulher, a mulher da tua mocidade. Essa é a mulher que Deus te deu, esse é o marido que Deus te deu. Ame-o, jure fidelidade, esteja com ele para sempre e culmine, complete, chancele esse amor no ato sexual legítimo, santo, puro que Deus deu. Amém? Fecha os olhos, vamos orar agora.
Ó Deus, quantos casais não sofrem nessa área? Quantos nunca tinham ouvido falar o que foi dito aqui, estavam em completa ignorância? Quantos estavam deixando a desejar? Quantos casamentos não faliram, não foram à ruína em razão da deficiência dessa área? E quantos não estão sofrendo em razão da deficiência dessa área? Mas eu peço iluminação, graça, coragem a cada um dos cônjuges para restaurar a área íntima, Senhor, e ter um casamento feliz, pleno, completo, para se satisfazerem mutuamente, se realizarem, oh Deus, para se completarem, para blindar o seu casamento das tentações, do inimigo, dos cuidados desse mundo, para ver nessa união sexual, nessa união mística, a união de Cristo e a igreja, e glorificar teu nome na relação. Abençoa, Deus, todos que estão com dificuldade, envia a tua graça a todos que estão com dificuldade, e restaura esses casamentos, restaura esses lares, restaura essas famílias, e restaura a sexualidade desses casais, em o nome de Jesus, amém e amém.